Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Boa tarde a todos. Uma alegria para mim estar aqui de volta. Mais um ano. Peguem comigo a palavra, que trouxe a palavra, Marcos capítulo 4, versículo 30. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 30. É 4:30 mesmo. São Marcos 4:30. Quem trouxe a palavra de Deus, levanta a palavra e diga amém. Amém. Quem não trouxe a palavra, levanta as duas mãos e diga misericórdia. Levanta as mãos aí, tem gente disse misericórdia com vergonha de levantar. Levanta a mão, continua de mão erguida até o fim da pregação. Levanta a mão quem não trouxe a palavra, até o fim da pregação, como penitência de mãos erguidas. Amém? Misericórdia, pode baixar, né? Meus irmãos, prestem bem atenção. Nós estamos vivendo um tempo de muita graça. É um tempo forte de conversão. Esse tempo que nós vivemos de rebanhão, que nos encontramos porque o Senhor está nos convidando a nos unirmos a Ele. E Ele é a verdade. E a palavra do Evangelho de São João vai nos dizer que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Nós não estamos falando de Jesus como uma notícia apenas. Nós estamos falando do Senhor, Ele é a verdade. E quando a verdade entra dentro de nós, a nossa vida está transformada. E nós precisamos nos questionar onde nós estamos colocando a nossa vida. O que nós temos buscado nesse tempo? O que nós temos vivido durante esse tempo? Onde nós temos colocado a nossa vida? Nós precisamos colocar a nossa felicidade onde se encontram os verdadeiros valores. O diabo tem trabalhado continuamente e ele quer tirar a graça que o Senhor tem prometido para os seus filhos. Não, nós não estamos brincando falando que o diabo existe. Ele existe e quer tocar aqueles que são escolhidos, e sobretudo a cada um de nós que escolhemos Jesus como único Senhor, que decidimos entregar nossa vida para que Ele possa ser conhecido. E aí Ele tem trabalhado e nós precisamos estar atentos a colocar a nossa vida, o nosso desejo de felicidade, onde se encontram os verdadeiros valores. A palavra em Marcos no capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, versículo 30. 6:30. É 6:30, o pai está doido, já pegou tanto desses dias de carnaval. Desde sexta-feira, já ficamos na pregação. 6:30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. E Jesus disse: vinde vós sozinhos ao lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiram eram tantos que não tinham tempo nem para comer. Eu queria pegar esse versículo conosco para nós nessa primeira pregação de hoje. Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. O descanso exige um silêncio.
Descansar em Jesus exige intimidade. Nós precisamos nos recompor quando buscamos o Senhor. Chegar nesse rebanhão não é apenas ouvir uma pregação. Chegar nesse rebanhão é atender o convite do Senhor que diz: vinde vós a sós e descansai um pouco. E o Senhor está convidando a cada um de nós para nos recompormos, para renovarmos as nossas forças. E se nós não renovarmos as nossas forças, nós seremos meros funcionários da igreja. Nós seremos meros fazedores de louvores e não pessoas que louvam. Meras pessoas tocadoras e não ministros do louvor do Senhor. Meros rezadeiros e não intercessores. Porque se nós nos achegamos ao Senhor, nos colocamos diante dele, nós renovamos as nossas forças para que o Senhor seja conhecido por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu faço. Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 4, ele renova a vida de uma mulher samaritana que está com o seu cântaro, com sua jarra, com o seu balde vazio, está à procura de água. Jesus renova aquela festa nas bodas de Caná, em João no capítulo 2. Uma festa que não tinha alegria, que faltava o vinho. Jesus é aquele que está convidando a cada um de nós a nos retirarmos e nos achegarmos a Ele, e a nos unirmos a Ele. E o primeiro ponto dessa pregação que eu queria, pegando esse texto de Marcos, era dizer para cada um de vocês e para mim também, que as pessoas que vivem os valores deste mundo colocam a felicidade nas coisas deste mundo. Quem se coloca para poder receber as coisas deste mundo está enfiado, mergulhado nas coisas deste mundo, e aquilo que este mundo oferece são coisas passageiras. E o mundo hoje está oferecendo materialismo, prazer, acúmulo de bens, acúmulos de bens e prazeres desenfreados, que são proporcionados não pelo Senhor, mas pelo Senhor das trevas, que quer destruir os filhos da luz. Hoje pela manhã eu estava pregando no Alegrado de São Paulo e tinha milhares de pessoas lá. Eu falei: gente, esses dias eu liguei a televisão onde eu estava pregando, onde eu estava dormindo, e quando eu liguei a televisão estava todo mundo pulando nas arquibancadas, porque tinha um monte de gente fantasiada passando. Tinha gente pulando lá nas ruas de Salvador e em tantos outros lugares. Aqui vocês vão ficar de mãos bem expostas? Vocês não querem mostrar para o mundo a alegria que é assumir Cristo Jesus? Mas nós ficamos mais ou menos 10 minutos hoje no Alegrados, pulando naquelas arquibancadas do ginásio. Hoje desmonta esse ginásio. Aleluia. 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 Porque nossa alegria não é a alegria do mundo. A nossa alegria é de Cristo Senhor e o Cristo ressuscitado, que entrando na nossa história transforma a nossa vida. Onde nós estamos colocando a nossa felicidade? Fique tranquilo, que o diabo não vai querer destruir mais aqueles que estão lá fora, mas quer destruir cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós, porque estamos ouvindo a verdade de Jesus Cristo. Tem gente lá no grupo de oração, lá da aliança, porque todo mundo aqui é assim, diga comigo amém. A minha comunidade é misericórdia, né? Pecador chega. Tem gente que chega no grupo de oração e diz assim: olha, eu não gosto mais desse grupo de oração porque tem muita gente confundida. Eu não gosto mais desse grupo de oração porque tem muita gente linguaruda. Eu não gosto desse grupo de oração porque todo mundo canta os mesmos louvores. Eu sei que ninguém fala nada disso aqui porque todo mundo é santo. Diga comigo amém. Misericórdia, né? Meus irmãos, a igreja tem que ser a casa dos fofoqueiros. Os fofoqueiros precisam se converter com a verdade de Jesus Cristo, porque a igreja é a casa da palavra. A igreja tem que ser um lugar dos linguarudos, porque
tem que se converter com a palavra que diz: freia a tua língua, para que ela possa ser bênção e não maldição. E você, em vez de expulsar o diabo, você que vai embora, e o diabo continua. O Senhor está nos chamando a nos recompor. Não podemos termos forças de orar e de louvar a Deus, mas de nos recompormos nele, neste novo Pentecostes, para podermos viver a verdade do Evangelho. Porque gente que fala bem está cheio, mas falta gente que viva bem a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E se nós continuamos colocando a nossa vida nas coisas do mundo, nós viveremos na igreja ainda em busca do materialismo, numa vida hedonista. E hedonismo significa prazer pelo prazer, numa vida ligada por acúmulo de prazeres. E isso que o mundo quer nos colocar, quer nos conduzir sempre a viver. Nós precisamos nos despertar porque vivemos como pessoas insatisfeitas. E de vez em quando a insatisfação é boa, mas nem sempre. Porque precisamos entender aquilo que o Senhor quer para nós. Santo Agostinho dizia que o homem só encontrará a felicidade perfeita em Deus, nosso supremo e a nossa vida feliz. Entenda isso comigo? Eu só encontrarei a verdadeira felicidade. Eu só encontrarei a verdadeira felicidade em Deus, supremo e vida feliz. Você pode ir lá para o mundo, pula um dia, pula 2, pula 3, pula 10, pula 20, mas um dia você cai, porque essa não é a felicidade perfeita. Essa não é a vida perfeita. Sobe, sobe, sobe. No mundo, quando desce, desce de vez. Nós precisamos entender que é nele, no Senhor, que estão os nossos projetos. É no Senhor que estão os nossos planos, que estão os nossos sonhos, e é nele que nós podemos nos realizar. Por isso o Senhor dizia para os discípulos que estavam anunciando o Evangelho, querendo falar sobre ele para tantos povos, e o Senhor disse: meus filhos, vinde a sós e descansai um pouco. E depois a palavra nós vamos ler aqui no momento. Disse que o Senhor, quando olhou uma multidão sofrida, ele teve compaixão, porque era uma multidão, era um povo que não tinha pastor, eram como ovelhas sem pastores. Jesus quer levantar um povo, não que apenas ergue as mãos, mas o tempo que o Papa Francisco está dizendo para nós é o povo que, levantando as suas mãos, desce suas mãos fortalecidas para erguer o caminho. Essa é a vida e o tempo de Deus para nós. Somente quem coloca a sua vida nos valores eternos pode encontrar Deus, a sua felicidade. E é por isso que o tema dessa pregação é: busca as coisas que estão no alto, as coisas que não perecem. Está entrando nas nossas famílias as coisas que perecem, e nós estamos chamando aquilo que é ruim de bom. Aquilo que há alguns anos não era bom, já entrou há muitos anos na nossa casa. E Deus está querendo nos despertar um povo de conhecimento, sim. Um povo que conhece a palavra de Deus, sim. Mas um povo de sabedoria, porque o conhecimento pode gerar orgulho, mas a sabedoria, ela gera humildade, que torna o homem prudente, ensina o homem aonde chegar, ensina o homem aonde ir, aonde conduzir. Deus quer nos levantar como um povo sábio, entendendo as armadilhas deste mundo. Por isso precisamos buscar as coisas do alto. Precisamos buscar as coisas do alto. Mas como nós buscamos as coisas do alto? Primeiro ponto da palavra. Faz um joia comigo, todo mundo. Levanta a mão aí, tem gente já com medo aí. Vem comigo. Primeiro caminho. Fala comigo, primeiro caminho. Todo mundo ficou até mudo, hein? Aleluia, glória a Deus. Levanta a mão e diga: primeiro caminho. Primeiro caminho. Nós precisamos aprender a parar.
parado e parar. Parar não está dizendo desistir da vida e da caminhada. Não está dizendo você fugir da igreja. Está dizendo que nós precisamos entender qual que é a nossa missão. Precisamos parar para ouvir o Senhor. Quem não reconhece aquilo que é, será na vida o que não é. Você precisa reconhecer aquilo que você é. E aqui, se nós não sabemos parar, nós não temos capacidade de prosseguir, porque somente aquele que escuta tem a indicação de onde você precisa ir. De onde você precisa ir. Lá na Aliança de Misericórdia, vai parar um músico para você ver. É capaz de pegar a guitarra e jogar na sua cabeça. Como aqui todo mundo é santo, todo mundo para. Aleluia. Levanta a mão comigo e diga aleluia. 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 Precisamos aprender a parar. Nós vivemos uma vida de ativismo. Corremos para um lado e para o outro, não paramos para estar com o Senhor. É o Senhor que fala. É o Senhor que fala. É o Senhor que nos dá a graça de podermos viver aquilo que Ele deseja. Eu não sou aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que sou diante de Deus. Você não é a coordenação. Você não é o seu serviço na igreja. Você é filho de Deus. O serviço passa, as coisas passam, mas só permanece aquilo que é do Senhor. Preste atenção no Pai. E esse é o grande convite de Deus para nós, porque precisamos entender os nossos limites, entendermos aquilo que nós somos, para vivermos a graça do Senhor. Não tenho dúvidas de que o Senhor quer nos levantar como um povo sábio, como um povo que conhece a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos ter essa sabedoria para podermos compreender aquilo que Ele deseja. Esses dias eu estava celebrando na missa do Metrô Bresta em São Paulo, que eu celebro no Padre Antonello, todas as quintas-feiras. E nós estávamos fazendo 7 semanas de cerco pelas famílias. Jesus nos pedia muito isso, de poder orar muito fortemente pelas famílias. E nos últimos dias do cerco, um homem se aproximou, pediu para conversar em particular comigo, e me contou um testemunho. E ele vinha todas as quintas-feiras deixar a esposa e a sogra na porta do batalhão da polícia, onde temos a missa, quinta-feira, no Metrô Bresta. E ele deixava a esposa e a sogra e ia embora para o bar beber e usar drogas. E a sogra começava a dizer sempre para ele: sogra também faz milagre, gente. Todo mundo fala mal da sogra, a gente quer falar bem dela. Coitada, né? Então, a sogra começou a dizer: olha, não é isso do Padre Pedro, do Padre Antonello. Eles mandam a gente levantar as mãos e dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Pode ser a tua oração sempre, dizia para ele. E ele respondia: olha, esse padre aí é doido e vocês estão ficando pior. E ele foi, todas as vezes, vinha. E uma dessas vezes, ele deixou a sogra e a esposa lá e foi para o bar beber. E ele começou a usar a primeira carreirinha de cocaína, ele disse. E ele caiu numa tristeza tão grande que ele disse: olha, eu vou embora. Pegou o carro para a casa dele para chegar a hora e depois buscar a sogra e a esposa. E quando ele foi para casa, ele lembrou daquilo que a sogra tinha dito para ele: quando as coisas estão difíceis, você chama, vem. O que é? Vem Espírito Santo. E ele foi até em casa: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aí quando chegou no meio do caminho, ele pensou:
E ele falou: meu Deus, estou ficando louco, eu fui até em casa e cheguei lá. E ele não falou nada para a sogra, e nem para a esposa depois. E disse: eu quero ir na missa daquele pai. E ele chegou atrasado na missa. E nós estávamos num momento de muito louvor e oração. Nós estávamos orando em línguas. E ele já chegou, começou: chega lá, e a sogra e a esposa dizia: mas como assim? Tanto tempo eu não recebi esse negócio aqui? Como é que esse negócio? Como que você está imitando? E depois ele contou a experiência que ele pôde fazer. E hoje é um homem frequente naquela missa. É um homem que entendeu que precisava se retirar, renunciar para viver a graça de Deus. Já faz um ano que esse homem não usa mais drogas, não bebe, é fiel à Santa Missa, retomou seus sacramentos, porque entendeu que para viver a vida nova tem que buscar as coisas que são novas. E as coisas que são novas, as coisas que são novas, nós precisamos ser buscadas. E a primeira oração nossa é dizer: vem Espírito Santo. Bobo é você que chegou no reunião, o padre e os pregadores estão dizendo: levante sua mão e você por favor para lá. Você pode receber mais de Deus. Diga para quem está do seu lado: abra o teu coração para Jesus Cristo. Quem crê nisso, levanta a mão e diga aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o primeiro ponto é que nós precisamos parar. O segundo ponto que eu vou dizer para você é: quem não sabe parar, não consegue suportar aquilo que o Senhor está pedindo. E aquelas pessoas que não conseguem responder ao Senhor que o chama, começam a levantar uma lista negra dos desafetos. Fulano, Beltrano, todo mundo, isso aqui não serve, isso aqui também não, isso aqui também não, isso aqui também não. Pessoas feridas que carregam raiva, ódio, mágoa, são zangadas, e os feridos não conseguem voltar ao primeiro amor. O lugar onde o Senhor quer tocar é nas feridas que nós carregamos. Quem não sabe reconhecer aquilo que é, será na vida que não viveu. O Senhor está nos convidando a entender que somos feitos para o alto. E é no alto que está a nossa vida, uma vida escondida em Cristo, a vida do amor, a vida da piedade, a vida da compaixão, a vida da misericórdia, a vida do louvor. É essa vida escondida para nós em Deus. E o diabo está convidando a cada um de nós: não segue a tua religião, faça isso, faça aquilo. Esse dia eu tenho ouvido gente dizer assim: para onde que você está indo? Estou batendo tambor lá não sei onde. Ah, que bom, se você sente bem, continue batendo tambor. Eu falei: continua não. A nossa religião não é de se sentir bem não, meu irmão. Nossa religião é da verdade de Jesus Cristo. Você bate tambor e se sente bem, vai bater tambor e vai para o inferno também com quem bate. Precisamos assumir a verdade. A nossa igreja está firmada numa verdade do alto e não numa verdade das coisas aqui de baixo. E eu não estou desrespeitando quem faz isso. Eu estou dizendo que a nossa verdade católica, apostólica, romana é a verdade de Jesus Cristo, que se entregou por amor de cada um de nós. E essa é a nossa missão. E é aí que nós temos que erguer a nossa... Eu vou para o grupo de oração porque eu me sinto bem? Não, eu vou para o grupo de oração porque Deus tem muito mais do que eu posso pedir. Eu não vou para o grupo de oração porque minhas mãos têm que tremer, é porque meu coração tem que mudar. Porque minha vida tem que ser transformada pelas coisas do alto. Lá no alto, a nossa vida está marcada na palma da mão de Deus, diz o profeta. E é lá que nós precisamos buscar a nossa vida. Deus está querendo nos levantar. E quais são as coisas que estão nos tirando de poder buscar as coisas que são no alto? Eu digo para vocês:
A internet de vez em quando tem se tornado para muitos jovens internet. Internet. Meio é meio e fim é fim. Não é fim a internet. Eu não estou endemonizando a internet. Mas para aqueles que não compreendem, obrigado. Mas para quem não entende, será a internet. O diabo tem trabalhado para destruir continuamente as famílias. Tudo é mais fácil, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. As coisas que não são do alto são prazerosas, são fáceis. E nós precisamos aceitar com toda a força aquilo que pertence apenas ao Senhor e não as coisas do mundo, o álcool, a droga, o cigarro, os vícios deste mundo que querem nos tirar a graça de sermos livres. Você não foi feito para o cigarro, e nem o cigarro para você. Você não foi feito para a droga, e nem a droga para você. Mas eu posso dizer, o céu foi feito para você. O céu sim foi feito para você. A eternidade foi feita para você. O território do amor foi feito para você. O território da misericórdia foi feito para você. O território da vida verdadeira foi feito para você. E para você entrar, você não precisa pagar. Basta você dizer sim e assumir Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Precisamos buscar as coisas do alto. Temos que aprender a entender qual que é a nossa missão. Se eu como sacerdote não entendo a minha missão, o que eu serei como padre? Que eu falarei aquilo que eu penso? O padre, segundo os escritos da Santa Igreja, não é para falar aquilo que pensa, é para falar em nome da igreja, para falar a fé da igreja, para falar a verdade da palavra que a igreja, como casa da palavra, transmite. Se eu não sei o que eu sou, como saberei a minha missão? E aí eu quero convidar cada um de nós hoje, que nós vamos viver um momento de renúncia, porque precisamos renunciar ao mal, precisamos renunciar a toda a magia que nós carregamos, que nos impede de viver aquilo que é essencial para a nossa vida. Deus tem querido suscitar um tempo profético para nós. E qual que é esse tempo profético? Você pergunta para mim que sou padre. Diria para você, o tempo profético é o tempo que nós assumimos o Pentecostes do amor, porque o Pentecostes do amor é o território dos milagres. Tem gente que vem na minha missa de quinta-feira com o Padre Antonello, eu digo sempre nas homilias, graças a Deus que Jesus não curou você, porque se tivesse curado, você tinha ido embora da igreja. É melhor você manco aqui, manco com Jesus, cura, milagres, libertações, é o último plano da vida espiritual. O território primário da vida espiritual é o amor. Como que eu posso orar no Espírito? Como que eu posso pedir a Deus uma graça se eu olho para o meu irmão e digo, esse aqui está na minha listinha dele, esse daqui não entra não? Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, você conviver com outro, você engole saco, cobra, tudo que você tem que pensar na frente. Mas é possível quando nós nos deixamos ser amados por Cristo. E eu não amo com as minhas forças, mas com o amor que eu tenho amado. É esse amor que Jesus está nos pedindo. É esse o tempo da restauração. E é esse amor que está no alto, convidando a cada um de nós. Buscar as coisas do alto, de São Paulo aos Colossenses. Buscar aquilo que está no alto, aquilo que não perece, onde a nossa vida está nele. Está nele. Eu quero encerrar a pregação contando um testemunho que eu vivi. Contei o ano passado, eu quero contar de novo, porque para mim foi muito importante aquilo que eu vivi. Eu vinha de um congresso da Misericórdia, muito cansado. Quem me conhece sabe que eu durmo em qualquer lugar. Entrou no carro, eu durmo.
Entro no avião, durmo, no ônibus eu durmo. E eu já estava bem programado vindo da Bahia, do congresso. Eram 4 dias de congresso, pregações. E eu vim programado para dormir mesmo no avião. Cheguei em Belo Horizonte para fazer escala, eu não consegui fazer algumas ligações, tantas coisas que tinha para fazer da missão. E eu entrei no avião, virei o cinto, falei, vou dormir até São Paulo. E eu tinha pregado naquele dia dizendo que ninguém senta do nosso lado ou está na nossa vida por acaso. Quando eu tenho Jesus, quando eu busco algo, eu tenho algo a dar para o outro. E não é qualquer coisa que eu tenho para dar para o outro. Eu tenho Jesus. Quem conhece a verdade é liberdade. Então eu tenho uma verdade. Aí quando eu sentei ali na poltrona, sentia no meu coração que o Espírito Santo dizia: Padre Pedro, você pregou tanto, ninguém senta do seu lado por acaso. Vive agora a palavra que você pregou. Aí sentou o nome do meu lado. Aí eu pensei assim, eu vou dar uma bênção nesse homem e vou voltar para o mundo. Obedeço rapidamente o Espírito Santo e pego uma coisa. E aí eu perguntei, qual que é o seu nome? Ele falou, Senhor José. Eu falei, Senhor José, o senhor quer uma bênção? Ele falou, você é padre? Eu falei, sou. Ele falou, quero, padre, uma bênção. Abençoa o avião que eu tenho medo dele cair. Eu falei, também, pai, foi isso mesmo. Fui lá, abençoei. Aí eu peguei e falei assim, Deus abençoe o senhor, e voltei a dormir. Postei a cabeça ali na janelinha do avião e voltei a cochilar. E no meu coração dizia, ninguém senta do seu lado por acaso. Aí eu falei, Senhor José, o senhor aceita uma oração? Eu estava bravo já com o Espírito Santo, né? Eu respondi, eu não posso negar, disse, Senhor, eu estou cansado. 4 dias de pregações, atendimento, oração. E aí, ele falou que minha oração é diferente. Ele falou, tá bom, é oração de padre, pode ser. Eu impus as mãos sobre ele, todo mundo entrando no avião ali, para encontrar sua poltrona, e eu orando em língua sobre ele. Cheguei lá, orava. E o povo passava no corredor, olhava. Eu abri o olho assim, eu ficava meio envergonhado, porque o Espírito Santo está pedindo, eu tenho que obedecer, né? E depois eu perguntei, Senhor José, o que o senhor sentiu na oração? Aí ele respondeu assim para mim, Padre, eu quero confessar para o senhor, eu nunca ouvi essa tal de oração, Aí eu fiquei vermelho, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar para esse homem agora? Aí eu contei a minha experiência de renovação carismática, orei por ele naquele momento, e ele segurou na minha mão e disse assim, Padre, precisa me explicar. Eu não conhecia essa oração, mas eu posso dizer que eu nunca experimentei uma força no meu coração tão forte como a simplicidade dessa oração. Deus está chamando vocês, como chamou os discípulos, vinde vós a sós e descansai. Vou parar agora. Você parou as suas coisas no teu trabalho, não foi para dormir, foi para fortalecer a tua fé, para que você possa dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Isso você não faz. Está em Cristo, o teu ouvido, as coisas do alto. Quem quer receber a graça do Espírito Santo? Fraquinho, gente. Se der, tem que se levantar. Quem quer receber a graça do Espírito Santo? Levanta todo mundo. Fica de pé. Abre os seus braços. Dá uma espreguiçada. Olha para o irmão mais bonito que estiver perto de você, mais bonito. E diga para ele: Deus, está fraquinho, Deus tem uma promessa para
erguer a cabeça e diga: a promessa está no alto. Busca as coisas do alto. Olha para o irmão para ver se ele está buscando as coisas da terra. Se ele tiver cara feia, já era, né? Mas diga para ele assim: meu irmão, mesmo assim, o Espírito Santo de Deus faz milagres. Dá um sorriso para ele, fala para ele assim: eu sou o milagre de Deus. Quem quer receber a glória de Deus, levanta os seus braços e diga: Senhor, vem sobre a minha vida. Senhor, vem sobre o meu coração, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu preciso, Senhor, de restauração. Eu preciso, Senhor, ser restaurado pelo Teu poder. Levanta a sua voz, vai pedindo com as suas palavras, com as suas mãos erguidas. Pede a restauração da tua casa. Levanta a sua voz, alta voz, querido. Pede com força. Coragem, coragem. Você que não é da renovação carismática, mas que foi convidado a estar aqui, faça essa experiência. A tua vida está no alto. Pede ao Senhor essa graça do alto sobre a sua vida. Pede ao Senhor, levando sua voz. Força, isso. Continua. E quando faltar as suas palavras, solta o seu canto em línguas, solta a sua voz em canto do Espírito. Isso, força. Força, força, Deus. Pede com autoridade. Força. Você que está chegando agora, não se disperse, pede com autoridade. Isso, vai pedindo com força. Feche os seus olhos e pede. Ame o Senhor. Continue orando. O Senhor está levantando homens e mulheres que viveram fortemente a experiência da renovação carismática, mas que se esfriaram por mágoas, por ressentimentos. Levanta, Senhor, os teus filhos e filhas. Senhor, levanta os teus profetas. Levanta, Senhor, jovens, novos. Levanta, Senhor, o povo, Senhor, teu povo nessa tarde. Continue orando. Eu quero convidar você também, que se sente digno de orar em línguas. E você recebeu esse dom há muitos anos atrás. E você está olhando para os seus pecados, não está orando para a glória de Deus. Abre os seus lábios, porque esse grande dom que o Senhor te deu, Ele vai te levantar. Continua orando. Isso, continua orando. Senhor, como sacerdote, que todo mal, que tudo aquilo que não te pertence,
Continue orando. Continue orando. Coloque suas mãos sobre a sua cabeça. Continue orando. Continue orando. O Senhor quer libertar muitos de nós de toda confusão. Pessoas confusas em seguir Jesus. Escolhe uma coisa e quer voltar para outra. E até no teu desejo bom, o diabo tem usado para poder colocar confusão e te paralisar. Continue orando. Senhor, liberta filhos que estão aqui, Senhor, desses gritos interiores que escutam. Mulheres que estão sendo libertas pela insônia e durante a noite sente gritos. Jesus está tirando toda a confusão psicológica. Senhor, restaura o teu povo. Nossas vozes, continue orando, força. Continue orando. Só as nossas vozes, continue orando. Você pode orar com mais força. Feche seus olhos, não tenha medo. Isso, querido. O Senhor quer um novo avivamento e esse renovamento está no alto. Está no alto. Força. Senhor, nessa tarde, tarde de bênção, tarde de graça para nós. O Senhor está libertando muitas pessoas do vício de palavrão. Pessoas que constantemente falam palavrões. O Senhor está libertando muitos. O Senhor está lavando e dando um novo vocabulário para muitas pessoas. Continue com os olhos fechados. Abaixe as suas mãos. Feche os seus olhos. Continue com os olhos fechados. Coloque o teu coração diante do Senhor. Abandona os teus pensamentos, os teus desejos, os teus planos. Não fala nada do Senhor. Apenas se coloque na presença dele, que diz para nós: vós e descansai um pouco. Descansai no Senhor. Colocai as tuas perdas no Senhor. A dor das perdas, do fracasso, as lágrimas que você derrama, pelas infidelidades, não fale nada, só se coloque no Senhor. Abandone o teu coração nele. E como sacerdote da Santa Igreja de Jesus, quero pedir: Espírito Santo de Deus, sopra o teu Espírito neste lugar. Senhor, sopra a tua glória neste lugar. Descansa a alma dos teus filhos. Faz com que eles experimentem, Senhor, o descanso dos teus átrios,
o descanso, Senhor, no teu coração misericordioso. Renova, Senhor, esse casal que veio hoje pedindo socorro, restauração. Renova, Senhor, esse teu filho que traz dentro de si o desejo de poder viver só para ti, Senhor. Arranca dele toda a culpa, Senhor Jesus. O Senhor está pedindo para muitas pessoas que estão aqui a libertação dos vícios, de poder assumir a hora da graça. A imagem de Maria está aqui na frente, e durante esse intervalo eu gostaria de convidar muitas pessoas que estão aqui a deixarem ali piercings, porque você não é animal. O teu corpo não precisa ser marcado, a tua alma precisa ser marcada pelo amor de Deus. O Senhor está pedindo que você renuncie a folhas que você colocou dentro da sua carteira para dar sorte. A tua sorte é Jesus Cristo. Você precisa depositar isso. Cigarros, isqueiros, pulseiras, anéis de consagração, coisas que te levam ao pecado. Jovens que chegaram aqui ainda no seu rosto com camisinha, que chegaram ainda com coisas que não são do alto. Se você quer viver as coisas do alto, você precisa assumir as coisas do alto e renunciar às coisas deste mundo para viver somente em Jesus. Aquele que deseja, levante as suas mãos e agradece ao Senhor e bendiga o nome do Senhor. Jesus. Salve. Obrigado, Jesus. Eu repito em nome de Jesus que no momento do intervalo, na missa nós vamos orar um pouco mais. Eu sinto que o Senhor já está convocando a cada um de nós a renunciarmos. O Senhor vai nos conduzir esse momento de renúncia até a Santa Missa. Mas você, nesse intervalo, não tenha vergonha. Deposite aqui, aos pés da imagem de Maria, se comprometendo à vida nova. Porque o céu é prometido para você. As coisas do alto é prometido para você. Faz o sinal da cruz na pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: o céu é prometido para você. Dá um abraço no irmão e diga: o céu é prometido para você. E se você crê no poder de Deus, faça um grande barulho a Ele.